Olá, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez de volta com os nossos estudos do Catecismo Maior de Westminster. Hoje vamos abordar da pergunta 41ª. Por que foi o nosso mediador chamado Jesus? O nosso mediador foi chamado Jesus porque salva o seu povo dos pecados. Se o nosso mediador é Salvador, isso implica que não podemos salvar a nós mesmos. A primeira aplicação aqui é a humildade, meus irmãos. Em quais áreas da sua vida você tem tentado se salvar? Pelo perfeccionismo, pelas boas obras ou tentando esconder suas falhas? Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, descanse no facto de que o trabalho de resgate já foi assumido por Jesus. Você não precisa ser seu próprio herói. Note que o texto diz que ele salva o seu povo dos seus pecados, e não apenas apesar deles. Isso significa que Jesus não veio apenas para nos livrar da multa, a condenação, mas também do vício, o domínio do pecado no dia a dia. Se há um hábito ou atitude que escraviza você, o nome de Jesus é uma promessa de que a mudança é possível. Ele salva você da presença e do poder do pecado hoje. Um mediador é alguém que faz a ponte entre duas partes. Por causa de Jesus, o acesso a Deus não é mais bloqueado pela nossa imperfeição. Você pode se aproximar de Deus com confiança, não porque você é bom, mas porque o seu mediador tem o nome que garante a sua aceitação. Quando você ora em nome de Jesus, você está dizendo: Pai, eu tenho e eu venho com base na vitória daquele que me salvou. Como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Já a pergunta 42ª diz: por que foi o nosso mediador chamado Cristo? O nosso mediador foi chamado Cristo porque foi acima de toda a medida ungido com o Espírito Santo e assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado da humilhação como no estado da sua exaltação. Aqui temos os ofícios de Cristo. Meus irmãos, como ungido para ser profeta, Cristo é aquele que revela a vontade de Deus. Em momentos de dúvida intelectual ou decisões difíceis sobre o futuro, você não precisa contar apenas com a sua própria sabedoria. Você pode recorrer a Ele para iluminar seu entendimento. Reconhecer Jesus como Cristo é confiar que a sua palavra é a instrução final e suficiente para a sua vida. O sacerdote é aquele que apresenta o sacrifício e intercede pelo povo. Jesus foi ungido para oferecer a si mesmo e continuar orando por nós. Quando você sente o peso de falhas, erros passados ou a sensação de não ser bom o suficiente, a função sacerdotal de Cristo garante que você tem um mediador. Você tem acesso direto ao Criador. Não por mérito próprio, mas porque o seu ungido já abriu o caminho. Isso traz um descanso profundo para a consciência. Cristo foi revestido de autoridade para governar e defender a sua igreja. Viver sobre o Cristo Rei
significa que nada na sua vida acontece fora do controle de um governo benevolente. E isso oferece coragem diante das adversidades ou injustiças. Você serve a um rei que já foi exaltado e que tendo todo o poder para te sustentar e proteger. Significa também submeter as suas próprias vontades ao governo dele, buscando primeiro o que agrada ao rei. A unção de Jesus garante que ele tem a capacidade que o Espírito Santo e o direito que a autoridade e poder de cuidar a sua vida integralmente. Você não segue um líder teórico, mas um mediador que atua ativamente para te ensinar, te perdoar e te guiar. Que o Senhor nos abençoe.